A gente pensa assim, não, a empresa não vai mudar, porque nunca mudou. Nós vivemos essa empresa mais ou menos desde a época do livro. É assim que é uma empresa. Hierárquica, chefe, todo mundo ali mandado, diretor, é assim que funciona, né? Eu não falo com fulano, eu publico no meu HD, tira a mão do meu HD, que esse HD é meu, ou o chefe diz, esse HD aqui é da galera aqui, não pode chegar não, entendeu? Não compartilho nada, o negócio é comigo, é feudo. Só que essa estrutura hierárquica das empresas, elas não têm a capacidade dinâmica de competir no mercado, em que cada coisa que acontece no mundo tem um impacto forte naquela empresa. A empresa se transforma numa colmeia. A empresa recebe uma informação e rapidamente tem que tomar uma decisão e não pode ficar esperando, peraí que eu vou consultar o chefe, que vai no diretor. Quando o diretor voltar com a ordem, já não precisa mais. É que nem o Wikipedia. É melhor o Wikipedia na mão do que 2 barças voando. Porque na hora que o cara quer uma informação, ele não quer saber se é mais ou menos, tá bom. Hoje o mundo é meio mais ou menos mesmo. Em algumas situações. É meio mais ou menos. É meio blog que não precisa fazer muita revisão. É meio mais ou menos. Está entendendo? Porque você precisa da coisa andando. É que nem aquele garotinho que fica no sinal, levantando aquelas bolinhas. A informação tem que ficar circulando. Parou a informação, acabou a informação. A informação tem que andar. E ela tem que andar como? Você coloca, o outro comenta, o outro dá nota. A ideia é que a gente tem um leitor. Hoje tem um leitor. O leitor, ele não é mais um leitor, ele é um leitor e ele é um publicador. Então, no momento que você tem um capital intelectual na empresa, em que você olha um documento, aquela pessoa que está olhando está comentando, votando, dando nota, dizendo que aquele documento é bom, dizendo que aquele documento é ruim, para o outro que chega a fazer a mesma coisa, porque aquele documento vai ganhando energia e vai ficando com a bolinha para o alto. A empresa que não fizer isso, aquele documento vai perdendo de importância, porque ele vai se perdendo, as pessoas não vão saber que ele é mais importante que aquele, e a empresa vai se perdendo. Então, não é uma questão, e aí essa discussão que a gente está fazendo é o seguinte, não é uma questão assim, porque às vezes você tinha isso, né? Numa determinada época, a pessoa diz assim, eu vou adotar a reengenharia, ou vou adotar aquele novo conceito administrativo. Aí tudo bem, é uma questão de opção, a empresa tal adotou, outra empresa não adotou. Agora, imagina se alguém chega lá em 1450 ou 1500 e diz assim, não, não quero que o pessoal leia, não. Uma empresa que queria lá desenvolver lá determinado tipo de coisa, não, o pessoal não vai ler, aqui não tem não. Tem um estudo que é interessante dizendo o seguinte, os protestantes, né, diz toda aquela discussão da ética protestante, que os protestantes ganhavam muito dinheiro, porque eles queriam ganhar dinheiro, etc. O estudo mostra o seguinte, os protestantes, em função da ideia do Lutero, que todo protestante tinha que ler a Bíblia, no original, né, no alemão, etc. Toda a igreja protestante do lado da igreja tinha uma escola de alfabetização. Então, aqueles núcleos dos protestantes eram os primeiros a serem alfabetizados. E por causa disso, tinham mais capacidade de usar os códigos da época para se beneficiar daqueles códigos. Tem uma frase num dos livros que eu li na minha tese que diz o seguinte, quem sabia ler ficou com as melhores terras, porque o cara tinha as informações da onde que a coisa estava caminhando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Não paga nada, não. Querendo um pouco de interação. A palestra está muito 1.0. Ó, o pessoal daquela turma 18, se quiser perguntar, de repente dou um ponto. E como é que você propõe, então, estimular esses ambientes criativos, inovadores dentro das organizações? Isso aí é o capítulo 2 do livro Conhecimento em Rede, que é o seguinte, o processo, isso também está dentro desse estudo, aqueles índios que jogaram aquela flecha, quando o helicóptero passou na Amazônia há cerca de uns 3, 4 meses, é uma tribo, aquela tribo que jogou aquela flecha, aquela tribo não chegou na escrita, não sentiu necessidade de escrever nada. Aquela tribo, no século XXI, não tem escrita. Várias tribos no mundo não têm escrita. Só falam. Não tem necessidade.
Então, o que a gente percebe? Que a introdução dessas redes, elas são heterogêneas. Elas são hegemônicas porque passam a ser o principal instrumento de acumulação de capital, de desenvolvimento, de inovação. O Google é um exemplo desse tipo de empresa inovadora, porque o Google sabe que se não tiver uma empresa inovadora, ele não vai conseguir chegar onde ele chega. Então ele precisa implantar um novo tipo de empresa. Os funcionários do Google têm um outro ambiente de trabalho. O Orkut, por exemplo, eu fiz um post lá e disse o seguinte: por que o Brasil ainda não fez uma estátua para o Orkut? Porque o Orkut é o nome de um cara, o Lufo Orkut. É um nome que não dá para lembrar, porque nunca você vai encontrar um nome igual. Certo? Mas o Orkut, que é um cara, o Orkut, vou mostrar a cara dele aqui, depois a pessoa diz, fui na palestra do Nepomuceno e não mostrou a cara do Orkut. Então, ele pegou o Orkut, o Google estabeleceu o seguinte, 30% do tempo de cada funcionário, de um grupo de funcionários, a pessoa pode se dedicar ao projeto pessoal, que o Google pode estudar aquele processo pessoal, aquele projeto pessoal e avaliar se aquele projeto pessoal é interessante ou não para a instituição. E foi assim que surgiu o Orkut. Aqui, ó. O nome do cara é Orkut, o problema dele é o sobrenome. Alguém pode me soletrar aqui o sobrenome? Olha ele aí. Eu acho que esse cara merece uma estátua. Ele é descendente de turco. Devia ter ali a estátua ali no Maracanã, né? A estátua lá do Bellini, né? O cara dava a volta, depois tem aquela lá do trem, né? Que aquela saída do trem, entra a estátua do Bellini e botava do Orkut. Não custava nada. Bota ali a estátua e diz: o Orkut fez uma coisa que para o Brasil foi uma das coisas mais maravilhosas. Porque quando a gente começou a discutir inclusão digital, né? As pessoas, como é que a gente vai treinar esse pessoal todo? Não precisou treinar ninguém. Bota dentro do Orkut, o cara não sabe, pergunta para um amigo, o outro pergunta para o outro, todo mundo já está sabendo. Quanto é que o governo economizou em treinamento? Olha, que já tinha de deputado lá com projeto para ganhar 90% em cima do treinamento. O Orkut foi lá e cortou lá, tirou a tetinha de todo mundo. Esse cara merece... No dia que ele veio no Brasil, ninguém fez festa. No dia que ele chegar no Brasil, tapete vermelho, o Lula devia ir lá, né, levantar o cara, né? Ele é um herói. Ele é um herói no Brasil. Por quê? Porque ele desenvolveu uma ferramenta que colocou e massificou no Brasil a rede digital. E a partir daí, nós temos hoje uma população muito mais preparada, com código, percebendo esse código, e essa geração que está usando o Orkut está pronta para a empresa 2.0. A empresa 2.0 é que não está pronta para os orkutianos, que é complicado o negócio. Inverteu o processo. Hoje o funcionário que entra na empresa está melhor treinado do que o funcionário que está na empresa para esse novo ambiente, que é uma loucura. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente faz esse processo? Como é que a gente estimula? A gente tem que pegar. E aí vem em função dessa coisa dos índios, da heterogeneidade, da homogeneidade, a gente tem que perceber que dentro de uma instituição não existe homogeneidade. Você não implanta um projeto desse de maneira homogênea, porque não vai dar certo. Então você tem que pegar os setores da empresa que têm uma relação com um cenário muito mutante, que tem uma necessidade de informação muito acelerada, e você começa com esse pessoal introduzindo as ferramentas que estão sendo usadas lá fora. E aos poucos você vai ganhando de núcleo a núcleo, pegando esse pessoal que é, na verdade, hoje o pessoal que mais gera recurso para a empresa, que é o pessoal que trabalha com inovação e conhecimento. E você capacita o pessoal de inovação e conhecimento do mesmo jeito que o pessoal que o Orkut lá já está usando.